Bom, gente, voltamos. E aí, vamos ver o Leonardo para entrar novamente. Agora a nossa segunda parte. Vamos ver se ele. Vamos. Vamos aguardar o Leonardo. Leonardo entrou, agora é só ele pedir para. De volta? Oi, de volta. E dessa vez sem eco. Oh, meu Deus. Vamos. Bom, a gente estava falando em quê? Eu acho que até me perdi já. Eu não me lembro qual foi a última pergunta que você me fez, não. Bom, vamos seguir. A gente está falando sobre a gramatura, do papel, a Sim, questão dos sim. sentidos. Eu falei do DNA, enfim, né, da questão da espiral. Eu vou, assim, você falou que cuidou muito dessa questão da, da edição, né? Que ia e voltava e você ficou tendo esse cuidado. Essa escolha pela pintura da capa, né? Uhum. Figuras em azul, tem a ver com o azul em D no final? E aí eu pergunto, existe a aí você trouxe a simbologia da cor azul? Se é que você pensou nessa simbologia, porque tem simbologia no azul? Vamos lá. Tem a ver, tem relação, mas foi um processo posterior. Uma vez que a obra estava sendo revisada, já estava pronta, meu grande desafio era ali e agora. O que vai ser a capa, né? Eu já conhecia um pouco o trabalho do Fernando Neri, Ismael. né? Perdão, do Fernando. Ismael Neri. Ismael. Eu estou com o Fernando Neri na cabeça, que é uma outra pessoa. Mas eu já conhecia a obra do Ismael, mas eu não conhecia Figuras em Azul. Esse é um quadro que está lá no acervo da Pinacoteca, e eu não tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, não tinha visto em livros e nada disso. Mas quando eu bati o olho, na mesma hora eu falei, é isso, é a capa. Não tem como ser outra, não pode ser outra. Eu cheguei a fazer outros experimentos, a olhar outras obras, a ver para onde eu ia, e nada. Eu virei e falei, é isso, tem que ser isso. E depois toda a relação que essa capa tem a ver com a obra, ela foi uma descoberta posterior. Mas eu acho que a arte é isso. A identificação foi tão grande, porque na verdade já havia identificação, né? O Neri, ele é o criador de uma filosofia do modernismo chamada de essencialismo, que defende que, na verdade, a questão temporal, questão física, tudo isso é menos importante numa obra de arte, né? O que importa numa obra de arte é a essência. Traduzindo isso para a literatura, na verdade, o que ele estava querendo dizer é que o que se importa, pouco importa a característica da personagem, o que ela fez, para onde ela foi. O que importa é a essência dela. A androginia da obra de Neri, e aí não é só de Figuras em Azul, mas a característica da androginia, da mistura dele com a Dalgisa, da mulher dele, né, em várias obras, a ponto de você não conseguir distinguir quem é quem, também veio de encontro à obra, né? Veio de encontro com o livro. A culpa cristã. Neri era um personagem repleto de culpa cristã.
tem vários quadros com orgias, com a própria androgenia. Você imagina isso para a década de 30, para a década de 20 e para a década de 30. E, ao mesmo tempo, ele era um católico fervoroso. Fervoroso. E essa relação era uma relação de muita culpa. De muita culpa. Então, todas essas questões se encaixaram perfeitamente no livro. Só que não foi uma escolha racional. Não foi uma escolha... foi uma escolha intuitiva. Acho que foi ali que eu até comentei com alguém, eu não me lembro quem, foi ali que eu tive a consciência de que aquela aura que o Walter Benjamin fala sobre a obra de arte realmente existe. Porque foi um encontro de auras ali. Porque quando eu olhei para aquela capa, nossa, eu não tive... Você ainda duvida? Você ainda duvidava disso? Se eu duvidava, eu não... Escrevendo O Beijo da Pombagira, escrevendo tantos outros livros que você escreveu, e assim, enfim, seu livro tão simbólico, Criogenia, assim, tem tanta simbologia, e se a gente puder falar, assim, alguns falam que é sincronicidade, enfim, essas coisas. Você ainda duvidava disso? Que a arte tem esse poder? Porque não, eu não duvidava do poder da arte, mas assim, eu ainda tentava entender o que era exatamente a aura da obra de arte, né? Porque, por conta daquele famoso texto, né? A obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, né? A perda da aura da obra de arte por conta de sua reprodução. Bom, eu enxerguei a aura dessas figuras em azul a partir de uma reprodução, né? De uma fotografia. Mas o fato é que o quadro me pegou de tal jeito que eu levei meses para conseguir incluí-lo como capa, sabe? Eu fui pedir autorização à Pinacoteca, e aí eu descobri que, na verdade, ele está no acervo da Pinacoteca, mas está incomodado com uma outra fundação, que é a Fundação Paulo e Paulina Neirovsky, que é quem guardou a obra do Ismael Neri. E eu tive que buscar, apesar da obra estar em domínio público, eu tive que buscar autorização nessa fundação, para depois pegar da Pinacoteca, para depois ter acesso às obras, às imagens em alta resolução. Isso foi um processo longo. Mas eu estava tão decidido que tinha que ser, tão decidido, que enfim, falei, vai ser e eu vou conseguir. E eu consegui. E quando eu consegui, fiquei super feliz. E o bom é que eu tenho uma ótima relação com o meu editor, né? Então, essa é a vantagem de estar numa editora independente. A gente sempre tem vantagens e desvantagens, óbvio, né? Eu não tô a Mondrongo não é uma editora grande, não está no mainstream, digamos assim. Tanto é que quando você começou o nosso encontro aqui de hoje, você falou uma coisa que é interessante, você não me conhecia. Existe um mercado editorial independente em que a gente não tem ainda muito acesso a públicos, né? A gente vai desbravando os públicos. Mas a vantagem dessa relação é porque eu tenho uma relação com o meu editor à moda antiga. Então eu virei para ele, velho, olha só, olha só, acabou de ler o original? Beleza, eu tenho a capa. Ele tenho. E não adianta me dizer que é outra, porque é essa capa. Não adianta você falar que é outra, porque não. É essa capa aqui. Toma. Aí ele virou e falou, tá linda. Aí, que bom que você gostou, tava tenso. Aí, que bom que você gostou. Né? Porque por dentro eu estava tenso, eu estava super decidido, mas por dentro eu estava tenso. E essa relação com o editor, ela facilita muito as coisas, né? E foi a mesma relação, voltando à pergunta anterior, foi a mesma relação na produção do detalhe editorial de todo o livro, né? De todos os detalhes. Não, eu quero assim assado, eu quero esse corpo desse tamanho, eu quero essa letra nessa posição, eu quero essa palavra aqui, né? E ele entendeu rapidamente, porque ele já me conhece de outras obras. O Beijo da Pombagira foi um pouco assim também, você teve a oportunidade de ler, você viu, mas num outro sentido, né? Porque os capítulos lá exigiam outros tipos de preparação gráfica, mas ali ele sacou, ele entendeu que eu estava com uma relação não só com o texto, eu estava com uma relação física com o livro, que o livro demandava essa relação física. Ele percebeu isso, então ele flexionou e ele me deixou livre. Do tipo, não, dá os seus movimentos, faz os seus movimentos, diz aí o que você quer, como é que as coisas devem ser feitas. E aí deu tudo super certo.
Mas essa é a história da capa, da origem da capa, né? E eu acho que a simbiose entre capa e texto é muito grande aí, no caso. Mas a cor azul, como eu falei, tem essa questão do simbolismo mesmo, de você ter escolhido o azul do final, né, da vestimenta, porque o azul tem uma simbologia muito importante, né? Entendi. Muito profunda. O azul é muito profundo, né? Eu entendi. Pode ter sido, nesse caso, inconsciente em relação à profundidade, porque eu sabia disso, mas foi muito mais consciente sobre a questão da frieza. A ideia era provocar o frio. Aquela é uma cena fria. Ela tinha que ser muito fria. Mas a cor original não era azul. Eu mudei. Porque tem azul em outras partes do texto também, né? A palavra Sim. azul tem em outras partes do texto, do livro, né? Sim. Sim. E o azul dá essa impressão do iceberg, né? Daquela coisa do frio mesmo, como você falou. Mas você tinha outra cor? Qual era a cor? Pode falar? Não, lá na cena final, sem dar spoiler, né? Eu estava usando o amarelo. E eu mudei rapidamente, aquilo estava me incomodando profundamente. Mas eu mudei. Tem uma simbologia muito importante, o amarelo. Sim, mas eu mudei antes de, inclusive, escolher a capa. O azul veio logo em seguida, porque eu queria mesmo que aquilo ali representasse frio, que aquilo representasse algo gélido. Gélido não só nos fatos, mas nos sentimentos. Uhum. Né? Porque se você olhar o início do livro, que é o epílogo fora do lugar, né? Ele é resultado justamente disso. Né? Dessa frieza, do que o gelo provoca. Né? Eu não podia fugir. Muitas vezes a gente cria situações em que a gente mesmo não foge delas. Não dá para fugir. Né? D naquela altura já tinha as suas exigências. Uhum. Mesmo que eu quisesse colocar outra coisa, eu não ia conseguir. Bom, então agora eu vou... a questão, eu acho que tem questão do número 5, né? E a questão que aí vai uma pergunta de um dos membros aqui do clube. E aí talvez você possa completar com que aí eu emendo uma pergunta minha também, que me chamou a atenção. D de Deus, diabo, dor, drama e também de Damião. O quanto existe de Damião em D seria uma eterna busca por pessoas iguais na repetição dos mesmos movimentos existenciais? Essa é uma questão em aberto. Totalmente em aberto. Faz todo sentido. Todo sentido. Né? Porque D mesmo fala, né? Ela se questiona se ela se relaciona com ela mesma. Se todos os relacionamentos dela não foram com ela mesma. Né? E num determinado momento ela diz que aquele livro nasceu para ser poço, mas virou espelho para depois virar gelo. E o questionamento que ela coloca é: até que ponto a gente não se relaciona com o nosso reflexo? A gente não vê no outro o outro, mas a gente está procurando no outro aquilo que a gente quer de nós mesmos. Né? Então, esse é um questionamento que ela deixa claro no texto, na narrativa. Daí a desmembrar para dizer quem é Damião, eu prefiro deixar por conta de quem lê. É porque eu não quero dar spoiler, porque há uma...
Há uma dica preciosa no próprio livro. E será que eu passei batido? Há uma dica muito preciosa no final do livro. Ah, sim. Mas sabe, engraçado que eu vi, você falou da minha resenha e tudo, eu parti logo para o campo eu vi Damião como irmão, né, o gêmeo de Cosme, né? Da questão religiosa. E eu linkei com a capa. Porque, para mim, a capa tem vários sentidos. Assim, dá para você perceber várias coisas com a capa. Mas eu olhei a capa e pareciam gêmeos. Né? E aí me veio o Damião, né? Da questão de Cosme e Damião, santos gêmeos. E o Damião tem de ser, o significado de Damião é dominador. E ela é dominada, né? É dominada por esses maridos. Apesar dela ter essa consciência, mas ela parece que há um gosto pela dominação, né, desses maridos. Então eu fiz esse contraponto. E aí, que é legítimo. Com aquelas certezas. Que tem todo fundo, porque na verdade casal gêmeos, né? Se a gente está falando de espelho, de reflexo, a gente está falando de gêmeo, né? Porque então, tem os gêmeos são, apesar de serem os mesmos, né? Vindo de uma, eles são diferentes, né? Qual é a principal fundamentação quando a gente está falando de gêmeos? Aqueles que vêm do mesmo lugar, né? Se eles são iguais ou não é mero detalhe, mas eles vêm do mesmo lugar. São constituídos da mesma coisa, da mesma essência. Exatamente. E aí você falou de signo. Eu sou de Gêmeos. Meu signo é Gêmeos. E eu sou completamente, tenho momentos completamente diferentes. Né? Eu sou uma camaleoa, assim, em muitas coisas. Né? E às vezes eu mesmo não me entendo. Eu fico, não, eu quero isso, não, mas eu não quero mais, eu não sei porquê, mas eu não enjoei, não quero mais. Então, assim, essas contradições que existem em D, eu acho que está tudo casadinho, né? Assim, do Damião, de ser gêmeo, né? Sim, acho que faz todo sentido, né? Me indica uma pessoa que não seja contraditória. Né? E muita gente entende, talvez, a contradição como mentira. Especialmente ali, né? D é uma mentirosa, eu não consigo confiar em D. Eu ouvi muito isso de alguns leitores. Não é uma narradora confiável, não é uma protagonista confiável. Às vezes eu tenho vontade de dizer assim, meu caro, aquele que se assume farsesco, confiável. Quem é confiável? Talvez seja o mais confiável de todos. Aquele que se assume, olha, não acredite plenamente no que eu falo, cuidado com as minhas contradições. Ali talvez resida a mais sincera das sinceridades. Exatamente, porque, assim, eu até vou tirar por mim, eu ouço muito falarem mal do meu signo, e eu fico pé da vida com isso, Leonardo, pé da vida, porque sempre falam negativo de Gêmeos. Ah, não, pessoa de Gêmeos não é muito legal, uma hora tá assim, é bipolar, né? Usam muito a palavra bipolar, mas, enfim, eu sou o que sou e falo mesmo. Eu tenho as minhas contrariedades e eu também quem é 100% linear o tempo todo, não existe isso. Bom, pelo menos. Nem coerente. Eu acredito que não. Nem coerente. Não. Ninguém é coerente, ninguém é linear. Todo mundo está sujeito, todo mundo tem as suas contradições internas, as suas oscilações.
E muitas vezes a gente não passa isso na construção de personagens, né? A gente também foi muito adequado a uma literatura e uma obra ficcional norte-americana, especialmente do pós-Segunda Guerra, construção do herói, construção de bem e mal, né? Então, o personagem bom é um personagem bom o tempo todo, o personagem mau é um personagem mau. Há uma dicotomia muito forte, uma clivagem entre as pessoas. E na literatura isso não é bem assim, né? A gente tem aí milhões de exemplos, né? Milhões. Mas o que radicaliza ali, na verdade, é se assumir assim. E aí eu acho fantástico, porque para mim ela é, por isso que eu digo que ela é subversiva e ela é o caos ao mesmo tempo, né? E assim, pessoas caóticas me intrigam, sabe? Há um interesse por, né? Pessoas caóticas são mais sinceras. Isso, eu acho. Mas pagamos um preço, né? Assim, um preço bem alto, assim. Eu vejo, né? Por ser mais sinceras e mais, enfim. Outra pergunta também que eu tenho de um membro criogenia, aí é uma afirmação, mas tem todo um contexto, né? Criogenia seria o congelamento do ser humano. Uma pessoa que teve 5 relacionamentos e foi traída pelos 5 maridos. O que faz essa pessoa se congelar para se proteger? Ou seja, a partir das traições, a pessoa se congela para se proteger. Depois, essa pessoa ressuscita e abre seu coração de novo para um novo amor. E é traída novamente. Sempre essa pessoa está à procura, essa busca pelo um novo amor e um novo relacionamento. E a traição sempre fazendo essa pessoa se congelar. Seria uma incessante busca pelo outro? Existe um limite para essa procura e essa quebra de fidelidade está na alma do ser humano? São 3 perguntas. Extremamente complexas. Muito. Quem sou eu para dizer o que está na alma do ser humano? Eu não faço a menor ideia, mas eu posso dizer o seguinte. Do ponto de vista de D, né, o congelar-se como escrita ali está muito interligado à cena de Ana Karenina de Tolstói. Está muito ligado ao congelar-se por vingança. Ao doar-se por vingança. Né? Para quem não conhece e está vendo a gente, Ana Karenina, no final de Ana Karenina é traída, né? Pelo seu marido. E por Bibikov. E como vingança, ela anda pelo campo desnorteada e ela resolve se jogar na frente de um trem. Mas antes ela deixa um bilhete para Bibikov. Que, na verdade, Bibikov é o personagem real, não é o nome do personagem de Ana Karenina. Essa história aconteceu na realidade, eram vizinhos de Tolstói e que Tolstói aproveitou para transformar isso num romance que ficou, que entrou para a literatura universal. E a pessoa que se jogou no trem também se chamava Ana. E o marido dela era Bibikov. E Ana deixou o bilhete para ele falando: você é meu assassino. Né? Durma em paz, viva feliz se um assassino puder ser feliz. Pode viver o meu corpo na estação de trem de Yasenki. Se quiser. Nossa, que vingança. Você doar a vida para uma vingança, né?
E eu fico imaginando o seguinte, a Ana, que se jogou na frente do trem, não imagina, ela sabia do enorme gesto de vingança dela. O que ela não imaginava é que o gesto dela se tornou congelado, universal. Nós aqui, mais de um século depois, estamos falando sobre isso. Graças à obra de Tolstói. Uhum. Né? Ou seja, a palavra eterniza, né? Ela tem uma capacidade teve uma capacidade de congelar a própria vingança de Ana. D virou e falou, eu quero texto, isso. né? Sim. Tá no livro isso. Exato. E D virou e falou, eu quero isso. Essa é a minha vingança contra os meus 5 maridos. Primeiro é me abrir, me dilacerar em vísceras, mostrar tudo o que eu sou, e ao mostrar tudo o que eu sou, eu mostro tudo o que eu acho que eles são. Né? E ao mostrar o que eu acho que eles são, e ao me congelar, qual é a versão que prevalece? A deles ou a minha? A minha. Né? Então a minha maior vingança é eu dizer para todos o que eu acho de você. Que acaba virando o que todo mundo pensa de você. Né? Então, essa personagem ela transita muito nesse sentido. E sobre traição e fidelidade, o livro questiona isso, né, em muito momento. D também assume como infiel. Como traidora, né? Agora, ela separa, ela consegue separar traição de infidelidade. A infidelidade, não como um discurso de se atenuar a traição, Uhum. mas ela transforma a infidelidade em algo muito maior. Tanto é que na epígrafe do livro, que é dela, ela diz que aquele livro é a maior das infidelidades. Uhum. É. Então aí ela coloca a infidelidade num outro patamar, né? Ela discute traição, mas ela discute fidelidade como duas coisas diferentes. Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que eu não tenho como responder a pergunta. Não, acho que... E a questão dela, ela falar da infidelidade, que o livro é maior, porque realmente ela se trai, ela conta tudo, né? Ela conta tudo... Se a gente, né, imaginar, ela conta tudo contra ela mesma, né? Ela fala isso. Revelar-me sem medidas é tornar-me ilegível. Exatamente. Então, porque quanto mais você se revela, mais caótico você se mostra, mais difícil de ser entendido pelos outros você é. Né? A falsidade é muito bem formatada, a sinceridade não. Exatamente. Nossa, eu acho que eu vou pegar essa frase assim, sua, e vou colocar num quadro. E aí, agora eu pergunto para você, falou de Ana Karenina, e aí eu já entro com uma pergunta. Eu vi muita influência de Saramago, Clarice Lispector, né? Você cita Ana Karenina, você cita Madame Bovary. E eu também vi muito assim. Eu li o seu livro e ouvi músicas, vi filmes, por exemplo, ali daria um ótimo Almodóvar, o livro. Se fosse um filme do Almodóvar, eu logo fiz a relação com A Pele que Habito, enfim. E aí eu te pergunto, quais são... Você se influenciou, vi também Rubem Fonseca, porque a questão assim da crueza, da questão da escatologia. Eu adoro Rubem Fonseca, a forma como ele escreve. E falando, e tem uma página que fala aquele palavrão, que tem lá o palavrão.
ter influência desses autores ou não, ou você lê de fato esses autores e aí acaba sendo subjetivo na sua escrita? Bom, tem influência. Tem, esse livro ele é um emaranhado de influências. Ele tem, inclusive algumas muito explícitas, como você citou. Outras nem tanto. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de usar influências implícitas também. Como se eu estivesse marcando no livro códigos para quem entende o que eu quero dizer. Sim. É como se eu criasse um texto com várias camadas. E aqui, por exemplo, eu tenho certeza que quem gosta de Rubem Fonseca vai entender. Quem leu Rubem Fonseca vai entender. Mas eu costumo dizer que eu sou uma quimera literária. Eu sou um monstrinho formado por Clarice Saramago. São às vezes mais Saramago, às vezes mais Clarice. Mas eu tenho muitas outras influências também, não tem como negar, né? Muitas. A Hilda também. Ela tem a Lígia. Eu sou muito influenciado pelas mulheres, mais do que pelos homens. Mas apesar do Saramago estar ali numa centralidade não só nesse livro, mas em outras obras, Saramago é muito mais presente, inclusive. Então... Até tem a menção assim de cegueira, né? A cegueira, a questão da cegueira de todos os sentidos, né? E aí me veio logo o ensaio sobre a cegueira, sabe? Nessa linha sobre o ensaio sobre a cegueira, ensaio sobre a lucidez, as intermitências da morte, eu tenho outro livro que é Calote, que é uma referência explícita a Saramago. Então ali é inclusive minha homenagem a ele, forma como eu... Mas ele está sempre presente, sempre presente. Especialmente no tom político, sabe? No questionamento político-social. Uhum. Então, eu não consigo fazer algo diferente nesse sentido. Mesmo quando eu estou sendo introspectivo, no mergulho interno, eu também acho que isso, em certa medida, é um mergulho político. Você acha que tem alguma coisa também com o Evangelho do Saramago? Na questão política? Também tem bastante. Inclusive um pouco da linguagem. Mas eu costumo dizer o seguinte: cada retalhinho de uma colcha que eu peguei e costurei forma uma colcha nova. Claro. Então, na verdade, são vários fragmentos que vão dar suporte para um outro todo. Mas é muito interessante isso, e é importante, porque a gente tem que assumir as nossas referências. E a literatura é muito isso também. Se a gente não tiver uma reverência na literatura, se a gente não dialogar com as nossas influências, a gente vai escrever para quê e para quem? Então, esse diálogo é fundamental. Criogenia tem muitas referências. Eu poderia dizer que são tantas que eu não consigo citar todas aqui. São muitas, assim, há mais de uma dezena. Né? Então, bem mais de uma dezena. E ao mesmo tempo, é uma fusão disso tudo para que não seja nada disso. Se eu que me fiz entender. Para que seja do Leonardo. Para que seja do Leonardo, né? Exato. Não, fez, claro. Claro que fez. Eu vou mencionar uma parte do livro, assim, que eu ri muito, que foi a parte da calcinha vermelha do ônibus. Eu acho que é o do ônibus, né? E assim, aquilo me espantou muito, que eu ri muito. De onde veio aquilo, Leonardo? Eu fiquei assim, de onde?
Será que foi assim, aquele susto que ele quer dar mesmo na gente? Assim, a gente está indo tão bonitinho, tá vindo com, né, com a gente imagina a cena, tá tudo certinho, daqui a pouco, pô, tem uma ruptura ali, aí parece uma calcinha vermelha e a gente fica. E aí a gente, bom, no meu caso, eu ri, né? Faz a gente rir. Foi pensado isso? Para provocar o riso? Para provocar o riso? Não sei, para provocar qualquer coisa. Eu queria saber a sua resposta. O que foi aquilo? É porque, na verdade, ali... Porque ele mistura muito prazer, né? Tem a questão sexual, tem a questão do prazer, né? Do tesão e etc, né? D tá muito vinculada ao manifesto pelos prazeres perdidos, né? Isso diz diretamente de fantasia, isso fala de fetiche, isso mexe naquela gaveta que a gente não gosta de mexer, que não gosta de tornar claro, né? Tem muita, todo mundo tem essas gavetas. Né? Todo mundo tem essas gavetas mais arquivadas. Então, o interessante é que a gente pode até não... O escritor, ele domina os códigos que estão nessas gavetas. Então, quando ele vira e fala, chegou a hora de eu botar um para fora, cada um vai ver de um jeito, vai ter uma reação, vai provocar. Porque as gavetas não são iguais. Né? Então, assim, vai provocar reações muito diferentes. Você riu, deve ter gente que fechou o livro. Eu tive um relato ontem, isso é muito legal, da leitura de uma senhora de 84 anos, que amou o livro, ela mandou recado. Ela não falou comigo, ela mandou recado. Mas ela disse que algumas páginas ela pulou. Então deve ter sido... da página da calcinha vermelha, talvez. É provável. Né? Não julgo ninguém. Tem gavetas que para algumas pessoas precisam ficar fechadas. Claro. Cada um, né? Mas isso, olha, foi assim, e outras também, outras partes também. Pode deixar que eu já estou quase terminando, tá? Tudo bem, nós estamos bem. Eu tô com água, tá tudo certo. Ah, poxa, podia estar, né? Eu tô com também água, mas está numa xícara de café. Se fosse café, tudo certinho. Mas você falou na questão das influências, e aí eu fui vendo aqui, pela diagramação do livro e etc., tem a parte do concretismo na questão da diagramação, porque tem um momento que você fala, que você coloca as palavras todas não é centralizada, mas na vertical, texto em vertical. Isso, exatamente. Tem sim, tem muito de concretismo. Tem muito de inspiração modernista, não só nessa página, mas na página preta também. Onde tem o não, né? Onde tem o não. Na página de texto centralizado. Será que eu posso mostrar a página que eu estou falando? Pode, aqui. Claro. Essa página aqui. Que está o texto na vertical. E onde você tem o título de centralizar, eu acho que é centralizado, né? Que o texto está todo centralizado também. Centralizo. Centralizo. E aí tem mesmo essa influência do concretismo? Tem. Esse livro, apesar dele estar na versão e-book, eu reconheço que a versão física dele promove uma experiência muito melhor do que
do que na verdade, do que o e-book, né? Ele é um livro mais para o suporte físico. Já vi até gente comentando sobre isso também. E porque eu acredito que a relação nossa com o que a gente lê não é só uma relação com o texto. Ela vai para além disso, né? E a gente às vezes pouco explora isso. Isso muito já foi explorado nas artes plásticas. Sim. Né? E na literatura, na poesia também, mas de vez em quando a gente esquece um pouco. Porque é muito uma questão de modismo e não uma questão de potencialidade. Mas há um potencial gigante, Sim, de se passar informação. Sim, exatamente isso que eu ia falar, porque você coloca o concretismo, né, na diagramação, nas palavras, e aí tem o concretismo na tela, né, na capa, né, e tem o concreto na questão do congelamento. E tem o concreto também na questão quando você fala que D fala em que quer eternizar a escrita, né? Então, tudo é tudo junto, é um encadeamento de assuntos não, de referências, e isso faz todo sentido para a obra. Gelo é sólido. Exato. Então, é impossível falar de gelo sem sentir gelo. Há uma concretude, há uma experiência sensorial típica do gelo. Né? Então, a ideia era passar um pouco isso também, né? E também vem um campo visual, né? Porque você está com um livro ali e você está vendo essas diagramações, a página em preto, um não grande na página, um palavrão pequenininho no cantinho, numa outra página. Exato. Né? Então é muito, muito artístico, né? Escrever é uma arte. E que a gente pode explorar em outras plataformas, né? De outras formas também. Sim, com certeza. E aí, eu acho que bom, deixa eu ver aqui se eu fiz todas as minhas perguntas, se eu fui uma menina séria, uma moça séria. Você quis pregar peça no leitor? Você, Leonardo? Não, eu não quero exatamente pregar peça no leitor. O que eu quero é tirar o leitor da zona de conforto. Né? Isso não é pregar uma peça, mas na verdade, D quer virar para o leitor e falar assim, olha, você quer me ler? Eu não tô preocupada com isso, ou preocupado com isso. Né? Então, assim, me entenda, me acompanha. Esse livro não é um livro que ele vai até o leitor, ele quer que o leitor venha até ele. Aí que eu ia te perguntar, você acha que esse livro é para todos os leitores? Sim. Eu acho que todos os leitores têm direito a ler qualquer coisa. Tudo. Mas realmente não sei se todos vão compreender, vão gostar, vão entender. Eu já tive muitas opiniões sobre isso. A mais interessante delas veio justamente da Maria Valéria Rezende. Num áudio lindíssimo que ela mandou para mim, ela falou, olha, não é um livro para qualquer um. Ela se corrigiu. Ela falou, não, é um livro que qualquer um pode ler sim. Mas cada um vai ter um entendimento particular sobre esse livro. Cada um vai ter um mergulho diferente nesse livro. Ela disse que é um livro que é feito em camadas. Que tem várias camadas analíticas, várias camadas de interpretação. Ela quem diz.
Nesse ponto eu me coloco um pouco de fora, porque é muito difícil, como autor, como escritor, se colocar nesse lugar. Né? Mas o tipo de retorno que eu tenho tido é nesse sentido. Há muitas interpretações diferentes. Há muitas discussões diferentes. Há muitas discussões em níveis diferentes. E todas elas são muito válidas. Porque o importante é que a obra provoque alguma coisa em quem está lendo. E não interessa o nível dessa provocação. Né? O nível dessa provocação depende de quem lê. É da esfera de quem lê. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal, é muito interessante ver essa diversidade toda de opinião, de contra-opinião. É a primeira vez, para ser sincero, apesar de eu ter tido retornos maravilhosos em outros livros, até artigos acadêmicos já foram feitos, como sobre calote, por exemplo. Mas o Criogenia, ele me provocou em um tempo muito rápido, em questão de um mês e meio, que é desde o lançamento, né, que a gente está, uma multiplicidade de opiniões, uma multiplicidade de versões, de troca, de tanta gente falando tanta coisa sobre o livro e me mandando tanta coisa sobre o livro. Essa experiência eu preciso reconhecer que eu ainda não tinha tido. Isso está sendo muito enriquecedor. Porque hoje eu tenho uma outra visão completamente diferente do próprio livro. É tanto ponto e contraponto colocado, e visão tanto de quem é crítico, de quem entende de literatura, e de pessoas leigas, dos mais variados níveis de educação. É muito legal ver que o livro toca diferentes pessoas. Porque, na verdade, as crises, as questões que são colocadas por D são questões de todo mundo. Né? Elas mexem com todo mundo, elas têm relação com todo mundo. Umas mais, outras menos. Algumas questões vão tocar mais um tipo de pessoa, outras vão tocar outros tipos de pessoa. Mas essa multiplicidade, essa riqueza tem sido muito interessante. Você já imaginou a obra no teatro? Porque eu já imagino, no monólogo. Eu entreguei para o universo. Eu não faço ideia do que isso pode ser. Se for para o teatro, vai ficar a cargo de quem quiser pegar. O meu trabalho está feito. Muito bom. E talvez. E agora sim, não. Você ia falar alguma coisa? Não, eu disse assim, o meu trabalho está feito. Agora, o livro não é mais meu. Agora, para terminar mesmo, como é ser escritor e lidar com tantas possibilidades, de finais, de términos, de personagens? Como você consegue ser escritor? Como é? Eu não sei se eu conseguiria ser escritora, mas como é isso? Eu não sei se eu vou conseguir responder essa sua pergunta. Talvez eu morra e não saiba como é exatamente qual é a dimensão do que ser escritora. Se eu tivesse que... É porque eu acho que cada escritor, cada escritora tem a sua experiência muito pessoal sobre o seu fazer, né? Uhum. A gente troca, a gente conhece, a gente usa influências, mas ao fim e ao cabo as experiências são muito particulares, né? Mas se eu pudesse resumir isso, o que é ser escritor para mim, é a possibilidade de eu ser o outro, de eu me tornar outro, que não seja eu. Porque se for para falar de mim, ser um ator, ou se for para falar de mim, ou se for para estar no meu lugar de fala, eu prefiro fazer não ficção. Porque se é para fazer uma obra ficcional,
A minha ideia é justamente estar no outro. E eu acho que isso é um exercício de empatia, né? Sim. É como ser ator, né? E atriz, né? Exato. É você Exatamente. poder vivenciar Exatamente. a história de uma outra pessoa, né? Exato. Exatamente. Exatamente. Bom, bom, eu vou ficar por aqui. Eu tinha mais coisas para perguntar, mas o tempo já está acabando. Eu não vou. A gente volta no outro A gente momento. depois pode. A gente volta no outro momento. E eu queria, assim, agradecer a você, Leonardo, recomendar que o Criogenia de D está à venda nas livrarias, também no site da editora Mondrongo. E, enfim, o livro é sensacional. Vocês têm que ler o livro. Quem não leu, tem que ler. E o Leonardo também não tem só o Criogenia, como eu já falei, tem o Beijo da Pombagira, tem Apoteose, tem Calote. Esqueci mais de alguma coisa? Algum, Leonardo? Apoteose, Calote, Criogenia, o Beijo da Pombagira, Charlotte Tábua Rasa, são esses. Publicados são esses. Tem o Antifascistas, que é uma coletânea. Isso, esqueci do Antifascistas. E tem contos espalhados aí pelo mundo. E todos pela editora Mondrongo, não é isso? Sim. Praticamente todos pela editora Mondrongo. Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, Leonardo, muito obrigada pelo seu tempo, por esse bate-papo. Eu fiz um desafio que era assim, eu vou arrancar dele pelo menos uma risada, um sorriso. Ficou pro final. Não, mas você já sorriu ao longo da live toda, e para mim foi porque eu acho você bem sério, assim, parece uma pessoa bem séria, né? Sou nada. E aí, com o currículo todo, enfim, a gente fica um pouco assim, certo receio, né? Professor, né? De relações internacionais, aquela pessoa séria, né? Então a gente fica com um certo receio. Mas eu me fiz essa promessa, vou arrancar um sorriso dele, pelo menos, né? E consegui. Né? Que bom. E para mim foi legal. Que bom. Então, obrigado. Eu queria te agradecer mais uma vez. E assim, eu adorei o livro. Adorei os dois que eu li. E eu quero ler os outros, com certeza. E aí a gente pode fazer outros bate-papos também a respeito, que eu acho que vai ser bem legal. Vai ser um prazer. Muito obrigado, Luzia. Nada, e até a próxima. Nada. Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Quem entrou. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.